Olá, pessoal! Retomando a nossa leitura do livro Evite a Armadilha da Ofensa, chegamos agora realmente ao último vídeo do capítulo 9, intitulado Como Resolver os Conflitos. Número 4. Suplique pela união. Quando nos deparamos com as dificuldades, não podemos simplesmente ignorá-las. Como afirmei, precisamos aprender a lidar com os conflitos quando eles surgem, pois os problemas ignorados irão tornar-se oportunidades de briga, ofensa e confusão. Como seria o som de uma orquestra se os músicos de sopro estivessem em desavença com os de corda e percussão? Quando o regente pegasse sua baqueta e fizesse sinal para o trombonista, os outros instrumentistas protestariam dizendo: "Não, vamos tocar neste tom." E os músicos de corda diriam: "Tudo bem, então tocaremos neste tom." Os percussionistas, por sua vez, jogariam seus fones de ouvido fora e diriam: "Faremos nosso próprio som." Quando eles tivessem tocado um pouco, a plateia iria embora ou gritaria: "Parem com esse barulho." Todavia, o mesmo grupo de músicos poderia decidir seguir a liderança do regente e tocar em harmonia um com o outro, e a música sairia linda. O que faz a diferença? Quando a orquestra estava em desarmonia, todos eles estavam tocando alguma música, não estavam? Possivelmente cada um deles tocava bem. Porém, até tocarem em harmonia, cada um em sua respectiva nota e no tom certo, não poderia haver uma música de fato. Não é o mesmo que ocorre na vida? Por exemplo, em um escritório, todos os colegas de trabalho poderiam estar no mesmo ponto com relação a um dever, uma tarefa, embora estivessem agindo em desarmonia. Para os resultados mais efetivos, eles precisariam trabalhar em conjunto a fim de que o serviço fosse feito de modo adequado. Número 5. Valorize as pessoas envolvidas. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 4, vejamos outra palavra dita por Paulo a fim de indicar sua sinceridade com relação aos cristãos de Corinto e o valor demonstrado pelo apóstolo a eles, bem como pelo relacionamento deles. 2 Coríntios capítulo 7, do verso 2 ao 4. Concedam-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Paulo revelou aos cristãos de Corinto: tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. A fim de que os conflitos fossem resolvidos, as pessoas envolvidas deveriam sentir-se amadas e dignas. Paulo estava dizendo simplesmente: acredito em vocês. Essa é exatamente a forma como devemos lidar com nossos filhos. Os pais que expressarem sua fé e confiança em seus filhos desde a tenra idade, de modo semelhante, terão menos conflitos com os quais tratar ao longo da jornada. Portanto, quando o conflito acontecer, as duas partes estarão dispostas a resolvê-lo e não somente os pais. Muitas vezes, os adolescentes não estão inclinados a tentar lidar com a dificuldade em seu relacionamento com os pais, porque esses jovens talvez sintam-se indignos e desanimados. Eles não querem ouvir os pais apenas apontarem seus erros. Precisam saber que os pais acreditam que eles podem ser bem-sucedidos na vida sem considerar o quanto erraram no passado. Paulo foi diligente em mostrar sua eterna convicção no povo de Deus, o qual ele havia adotado na fé. 2 Coríntios capítulo 8, do verso 22 e 24, na versão NVI. Além disso, estamos enviando com ele o nosso irmão que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado e agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Verso 24.
Portanto, diante das demais igrejas, demonstre a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. O versículo 24, na versão ampliada, diz: demonstrai, pois, diante das igrejas a realidade e veracidade do vosso amor, entre parênteses, vossa afeição, disposição e benevolência, fecha parêntese. E os motivos que tenho para me exultar e orgulhar a respeito de vós. Agora veja 2 Coríntios capítulo 9, verso 2. Reconheço a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos, devido à confiança que Paulo tinha na igreja de Corinto. Ele se vangloriava daqueles irmãos para com os demais igrejas por ele visitadas, a fim de motivar outros cristãos a estimulá-los a agirem. Para acabar com um conflito, é preciso expressar confiança na outra parte. Se uma pessoa ofendeu você, diga-lhe: não importa o que tenha acontecido, ainda confio e acredito em você. Desenvolver o sentimento de autoestima de uma pessoa a faz mais desejosa de resolver o conflito e solidar o relacionamento. Subtítulo: a solução e a cura. A última parte de 2 Coríntios capítulo 7, verso 4, na Nova Versão Internacional diz: minha alegria transborda em todas as tribulações. As aflições de Paulo eram aquelas com as quais ele se deparava enquanto ministrava o Evangelho, encontrando com frequência uma resistente oposição. Tito relatou as tribulações de Paulo para a igreja de Corinto e esse demonstrou grande preocupação com o apóstolo. 2 Coríntios capítulo 7, verso 7, na versão NVI. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Paulo estava extremamente feliz pelo conflito deles ter sido resolvido e pelo fato de ter a igreja expressado uma devota preocupação quanto à sua assistência financeira. Isso foi parte do processo de cura. Um conflito foi tratado e resolvido, e depois de tudo, a cura entre as duas partes aconteceu. A solução do conflito não acontece da noite para o dia, especialmente se existe um problema no relacionamento há anos, o qual foi silenciado, seja por ignorância ou teimosia. Se está sem falar com alguém querido há anos, eu o encorajo a resolver isso hoje e acabar com a desavença entre vocês, mesmo se a outra pessoa tenha sido o ofensor e o perturbador do desentendimento, você ainda pode dar o primeiro passo. Comece perdoando a outra pessoa se ainda não o fez. Então, tente estabelecer algum tipo de vínculo. Talvez seja possível abrir seu coração para ela, escrevendo uma carta ou enviando um e-mail. Você poderia dizer algo como: vamos deixar isso para trás? Muitas vezes, tudo o que precisa ser feito é um pequeno gesto por parte de alguém para dar início ao processo de resolução do conflito e restabelecimento do precioso relacionamento. Mesmo a outra pessoa podendo não responder à sua iniciativa de fazer as pazes com ela, faça de qualquer maneira. Deus sabia que experimentaríamos conflitos. Se o apóstolo Paulo e os pais da primeira igreja cristã enfrentaram dificuldades entre si, sabemos que não estamos isentos de experimentar situações similares nos dias de hoje. O segredo é estar disposto e pronto para resolver a dificuldade quando ela vier. Fazemos isso ao sermos sinceros, diretos, gentis e não críticos, desejando a restauração e a união e valorizando todas as pessoas presentes em nossa vida como joias preciosas e como aquelas por quem Cristo morreu. Jesus garantiu que a alegria completa do cristão acontecerá quando ele receber de Deus de acordo com a sua palavra.
João capítulo 16, versos 23 e 24. O príncipe da paz disse também que, ao recebermos o que pedimos, o Pai é glorificado. João capítulo 15, versos 7 e 8. Nossa caminhada com o Altíssimo e o testemunho compartilhado por nós com o mundo, seja em palavras ou por meio de ações, são cruciais para agradarmos ao Senhor, bem como para nossa participação na grande colheita de almas. Assim, sejamos diligentes e nos afastarmos das coisas que impediriam nossa comunhão com o Todo-Poderoso e obscureceriam nossa visão daquele que nos salvou. Lembremos de que a ofensa é o inimigo traiçoeiro da igreja, o qual nos atrapalhou por muito tempo. Continuemos a lutar pela união e esforcemos-nos em exaltar o Senhor Jesus, guardar os seus mandamentos e caminhar conforme indivíduos livres por causa do seu grande exemplo e sacrifício. Evitemos a armadilha da ofensa, caminhando sempre em amor em relação aos outros e optando pelo perdão. Aqui concluímos o livro Evite a Armadilha da Ofensa, de Kenneth W. Reagan. Quero agradecer a todos que, junto comigo, lemos esse maravilhoso livro e que possamos crescer no amor e no perdão e não caindo na armadilha da ofensa. Amém? Então, sejam abençoados em nome de Jesus.